coloca a polícia na rua aí, pescoço de galo, me dá a polícia na rua. Olha só esse caso, 2 irmãos foram presos em uma operação da Polícia de Franca, em a DIG, Delegacia de Investigações Gerais da cidade, agora pela manhã. Os investigados, eles usavam uma casa para fazer o Tribunal do Crime. Jardim Tropical Franca, Márcia Maria ao vivo agora com detalhes desse caso. Marcinha, boa tarde para você. A casa caiu para eles, é isso? Exatamente, uma boa tarde para você, tia, a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, o Ricardo Antunes Sintra, de 42 anos, e o irmão dele, o Herbert Antunes Sintra, de 43, eles foram, então, surpreendidos pelos agentes logo nas primeiras horas da manhã, durante essa operação, no imóvel em que moravam, então, no Jardim Tropical, na região norte da cidade. A polícia chegou, então, até esses homens após uma investigação e descobriu que eles usavam a casa para a prática do Tribunal do Crime. Eu conversei com o delegado responsável por essa operação, o doutor Gabriel Tomás, e ele disse que esses homens, Valentim, eles forneciam, eles emprestavam esta casa, essa residência, para criminosos de uma suposta organização. Então, o delegado disse que não soube precisar há quanto tempo este local estava sendo utilizado para esta prática criminosa. Mas a polícia descobriu que no começo desse ano, um homem acabou sendo sequestrado no City Petrópolis, também na região norte da cidade, e levado para esse Tribunal do Crime. Lá ele seria julgado por ter supostamente abusado de uma criança. E qual era o papel desses irmãos? Os 2 irmãos, além de emprestar a casa para esses bandidos, eles também eram responsáveis por vigiar a vítima no local. Por sorte, esse homem, Valentim, que foi julgado por criminosos através de chamada de vídeo, ele acabou sendo liberado. Então, a polícia passou a investigar, então, esse caso e, nesse dia, conseguiu, então, cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando, então, na detenção desses 2 irmãos. Eles já são conhecidos da justiça, já têm passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Eles foram, então, levados para a cadeia do Guanabara e de lá serão, então, encaminhados para a cadeia aqui de Franca, Valentim. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso, o doutor Gabriel, que deu mais detalhes sobre essa operação que aconteceu hoje aqui em Franca. Vamos acompanhar. O que a gente conseguiu levantar no inquérito policial é que uma vítima do sexo masculino foi arrebatada em um bairro aqui de Franca e foi levada até essa residência aí por supostos membros de organização criminosa para ser submetida a um julgamento criminoso. E como que era feito isso? Esses julgamentos, eles são feitos com pessoas que estão fora da cidade de Franca, né? E comumente através de chamada de vídeo no WhatsApp. Uma vítima, então, do City Petrópolis foi levada, então, para este imóvel. E qual seria a suposta acusação? Segundo o levantado, essa vítima estaria sendo acusada de ter supostamente abusado de uma criança. Porém, a gente não tem uma informação formal ou um procedimento investigatório a respeito disso. Não se tem notícia desse abuso. E qual era o papel dos irmãos? O que a gente conseguiu levantar é que os irmãos ficaram responsáveis ali por fornecer o imóvel, né, para servir de cativeiro provisório para a manutenção da vítima e também de cenário, né, para a realização do Tribunal Paralelo. E como que era feito esse julgamento? O julgamento é feito através de chamada de vídeo aí, né, e com regras que a gente não desconhece, fundamentos que a gente desconhece. E isso aí tudo desencadeia num desfecho que, não raro, inclusive, acarreta a morte da vítima. A princípio, ela não relatou que não sofreu nenhuma agressão física, né? Ela só foi ameaçada o tempo inteiro, coagida, e também houve a subtração do celular dela, ensejando aí a configuração, inclusive, do crime de roubo. Esses irmãos, eles recebiam algum dinheiro, algum valor para poder fornecer esse imóvel para o Tribunal do Crime? O que a gente pode constatar objetivamente é que não existe nenhuma informação a respeito desse recebimento em dinheiro. O imóvel foi cedido e até pelas condições do imóvel a gente consegue verificar que é uma coisa bem precária mesmo. Eles moravam nesse local? Sim, eles moram no local. Agora, qual vai ser o próximo passo? Esses 2 já estão presos, tiveram então a prisão temporária decretada, e em relação aos demais envolvidos?
O inquérito agora prossegue, né? Os dois que foram presos hoje foram interrogados, exerceram o direito de ficar em silêncio. Vão ser formalmente indiciados em razão da prática do crime de sequestro e roubo majorado. E em relação aos foragidos, as diligências prosseguem aí para tentar localizá-los e dar cumprimento ao mandado de prisão. Ainda é cedo para falar há quanto tempo que eles forneciam esse imóvel para essa prática criminosa? É cedo. A informação que a gente tem é só em relação a esse caso, porque nesse tipo de delito aí a vítima fica desencorajada a vir na delegacia denunciar. O senhor acredita que outras vítimas passaram por esse local? É difícil a gente falar abstratamente, mas não pode se descartar nenhuma hipótese, né? Esses homens, eles vão responder por quais crimes? Sequestro, cárcere privado e roubo majorado em razão da subtração do celular da vítima. Olha, Márcia, e agora, pelo que disse o delegado, doutor Gabriel, né, dá a entender que esse Tribunal do Crime, dá a entender, você pode me confirmar essa informação, se ele funcionava de uma maneira independente com os criminosos, esses dois irmãos, ali na região do Tropical, na região norte da cidade, região do Leporace, ou se tinha alguma ligação também com alguma facção criminosa, com o crime organizado. O doutor chegou a falar alguma coisa, se seria um tribunal do crime ligado a alguma facção ou era um tribunal do crime independente que atuava ali na região norte da cidade, Márcia? Olha, Valentim, eu perguntei para o delegado sobre essa facção, essa organização, se realmente os dois irmãos, eles são envolvidos com essa organização. Ele disse o seguinte, olha, nesse primeiro momento a gente trata como suposta organização, porque hoje em dia muitos criminosos falam que pertence a uma grande facção, mas aí quando começa a apurar os fatos, vê que realmente essas pessoas não têm ligação com nenhuma facção criminosa. Então o delegado, ele evitou falar se realmente eles integram essa organização ou não. Por isso que ele trata de suposta organização. Por quê? Porque o caso ainda segue em investigação, Valentim. Nesse caso, Marcinho, a gente está vendo, o delegado falou, né? Você inclusive falou também sobre isso, uma casa muito precária, os irmãos que estavam ali usando a própria casa, né? Dificilmente a gente vê, né? O pessoal da facção é muito organizado, né? Quando tem a facção criminosa envolvida, eles têm os tribunais que são lugares afastados, são áreas rurais, são chácaras, são sítios, né? As pessoas são julgadas, são crimes graves cometidos dentro, né, contra o regimento da própria facção. Então, a gente imagina, o delegado até ficou, né, para falar, como a Márcia disse, né, para associar, porque hoje todo mundo fala, olha, eu sou da facção, né, o cara que é do crime, o Estado vai falar, eu faço parte da facção. E aí, todo mundo acaba se auto-intitulando, mas, na verdade, a facção não tem nada a ver com isso, é o que desconfia aí o delegado, nesse caso Tropical, porque é no meio, né, do bairro ali, Marcinho, uma casa bem localizada, no meio da cidade, e onde os dois moravam. Então, tudo isso dá indícios que realmente pode ser um tribunal do crime independente.